Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite, mais uma devocional para encher o seu coração e depois você orar e compartilhar com a sua família. Hoje eu quero meditar com os irmãos no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Para constar, quero deixar apenas o versículo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Nessa oportunidade, eu quero exortá-los a respeito da família saudável, partindo das palavras e do exemplo do profeta Oséias, considerado o profeta da família. Antes, porém, dentre as muitas verdades que nós trabalhamos com elas ao longo desta semana, quero destacar 3 delas. A primeira, você não pode esquecer: família não nasceu no coração de homens. Família não é invenção de homens. Família é instituição de Deus, nasceu no coração de Deus na eternidade. E como eu tenho dito, é um presente dele para nós. Segundo, na raiz dos problemas da humanidade está o pecado. Na realidade, o grande problema da humanidade é vertical. É a relação da criatura com o Criador. A Bíblia diz que todos pecaram. Por causa disso, o pecado não deixou nada intacto, nem no homem e nem na natureza. Na realidade, o coração do homem ficou empedernido. Por isso, a família é coletivamente enferma, por causa da enfermidade de cada um de seus membros. Nós temos afirmado, que em virtude do pecado não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita. Terceira verdade que eu quero destacar na devocional de hoje: Jesus é a solução de Deus para o pecado. Logo, Jesus é a solução de Deus para a nossa família. A saúde da nossa família está literal e diretamente ligada à graça de Deus. Salmo 127, verso 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque na realidade é Deus quem converte, é Deus que aproxima, é Deus que realmente quebra as barreiras e só Deus pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, conforme a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Só Ele pode trazer para a sua casa e para a minha casa a verdadeira salvação. Quando a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Hoje, através do profeta Oséias, nós temos algumas lições maravilhosas para aprender. Oséias, ele profetizou para Israel nos dias do rei Jeroboão II. Naquela época, Israel estava assim, vivendo um momento de grande ascensão econômica, financeira. Uma grande prosperidade. Mas a despeito daquela prosperidade, na realidade, a sociedade, as autoridades civis, militares, religiosas e as famílias estavam realmente desmoronando espiritual e moralmente. Inclusive, a família do profeta Oséias também estava gravemente doente e estava vivendo uma verdadeira tragédia. Através da tragédia da família do profeta Oséias, Deus realmente queria dar uma grande lição para Israel. Deus vai levantar o profeta como um mensageiro e como a mensagem. Na realidade, a infidelidade da esposa do profeta Oséias representava a infidelidade do povo de Israel para com Deus. E era isto que ele queria mostrar. E os motivos daquela situação degradante, os motivos daquele problema que estava realmente adoecendo um país inteiro, todas as famílias, eram 3. Segundo Deus, através do profeta, diz para o povo que por causa de 3 coisas, o povo caminhava a passos largos para a perdição. As famílias estavam desmoronando, estavam sendo destruídas por causa de 3 coisas. Primeira delas, falta de conhecimento de Deus. No versículo 6, aí do capítulo 4, o profeta diz:
boca de Deus, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. O povo e as famílias tinham abandonado o Senhor. Estavam vivendo exatamente um momento de degradação moral, principalmente porque tinham abandonado o Senhor. O abandono do Senhor era a causa daquela degradação e dos problemas que acompanhavam aquela degradação. Os versículos depois 2 até o versículo 3 mostra isso, né? Problemas sociais, problemas econômicos que começaram a surgir e tantos outros, inclusive problemas ecológicos. Na realidade, quando não se prioriza Deus, a tragédia é inevitável, inevitável. Muitas vezes nossa família sofre porque Deus ficou de escanteio, Deus ficou em segundo plano. Faça essa reflexão aí na sua casa. Segundo problema, falta de verdade. Nós já comentamos aqui ao longo de nossas devocionais dessa semana que não tem como nenhuma sociedade, inclusive a família, subsistir em cima de mentira. Não tem como. Na realidade, a verdade tem que ser a base da nossa casa. E o povo estava sucumbindo, as famílias estavam sendo destruídas porque faltava verdade. E por fim, faltava amor. A principal lição do texto de Oséias é uma história de amor. O texto de Oséias nos mostra uma história de amor. A despeito dos problemas e tudo, Deus na realidade estava ali revelando o amor dele para com Israel. Israel estava sendo destruído por falta de amor, mas por causa do amor, Deus estava chamando Israel à restauração. O capítulo 14 mostra exatamente isso, né? Deus dizendo: volta, Israel, volta, volta, porque por causa dos teus pecados estás caído. E Deus então promete a restauração para Israel. Meus irmãos, a história de Oséias nos ensina que, embora a nossa família não seja perfeita, Deus é perfeito e Deus é imutável e não abandonou o plano original dele. Não, na realidade, pelo contrário, ainda hoje, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer restaurar a nossa família. Contudo, tem um detalhe curioso. Manter a nossa família saudável depende de nós e exige renúncia, obediência e investimento. Viver em família é amar altruisticamente, é se sujeitar, é suportar e valorizar o outro, é negar-se a si mesmo, é manter-se obediente aos ensinamentos do Senhor. E Deus nos deu a palavra dele, a Bíblia Sagrada, e colocou-nos os seus ensinamentos à nossa disposição. Os recursos estão aí e a sua família pode sim ser saudável. Pode. E é exatamente isso que Deus quer. E é isso que eu desejo. Que a graça do Senhor esteja com você e que o amor do Senhor cubra a sua casa. Que a sua família seja de fato uma família saudável. Uma família que priorize o conhecimento de Deus, que se edifique sobre a verdade e que, de fato, viva o verdadeiro amor. Em o nome de Jesus. Amém.